pelo Coelho. Um nome que também foi procurado recentemente foi do Rossi, né? Teve esse acerto com o Goiás lá na janela do mês de abril, só que não quis, né? O Rossi não quis deixar o Vasco naquele momento. Hoje ele foi procurado, né, nessa última semana pelo Paysandu, tem conversa assim com um papão, recebe aproximadamente 300 mil por mês, está em reta final de contrato, vínculo só até dezembro, e não vem jogando também. Lá no Vasco, acho que seria também um bom nome para o Goiás se pensar. O fato é que precisa sim se movimentar nesta Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente para a contratação de uma outra referência pelos lados do campo, não apostar muito, como o Goiás já está fazendo até demais, com o Wellington, com o Paulo Baia, podem sim resolver um outro jogo, mas para regularidade, chamar a responsabilidade em um segundo turno que será difícil, precisa sim no mercado. Pode deixar a sua opinião aqui, o que você faria, quais são as melhores alternativas. Tendo alguma novidade, eu volto a falar com vocês, beleza? O nosso vídeo de hoje para falar sobre a necessidade do Goiás se reforçar, principalmente no comando ofensivo. Para mim, o Goiás precisa buscar pelo menos mais um camisa 10, um jogador que faça essa função de cadenciar o jogo, batida na bola e que venha jogando com mais frequência nos últimos anos, não como por exemplo o Regis, né? Se a gente olhar para a carreira do Regis, a última temporada dele de fato boa foi em 2021, então querendo ou não, foi uma aposta da diretoria do Goiás. Eu esperava que iria chegar um outro jogador juntamente ali com o Regis, algo que não aconteceu e não acho que também vai ser o cara para levar o Goiás para essa Série A. Então, para não ficar só naquela coisa, precisa, deveria, não, eu vou trazer aqui um vídeo hoje sensato, com alguns nomes que uns são possíveis hoje para a realidade do Goiás, outros um pouco mais caros, né? E alguns questionamentos que eu vi vocês fazendo também. O primeiro deles em relação ao Vina. Você lembra dele? Aquele meio atacante ex-Bahia, Ceará, jogou também no Náutico. Hoje ele está na Arábia Saudita, emprestado pelo Grêmio, estava emprestado pelo Ceará, mas já foi comprado em definitivo. A questão do Vina, que com toda certeza seria um baita jogador para o Goiás, até mesmo pensando em uma realidade de Série A, talvez um contrato mais longo, etc. Ele tem o interesse de voltar ao futebol brasileiro, foi procurado pelo Grêmio nesta temporada inclusive, só que o valor dele é muito alto, gente. Ele foi comprado pelo clube árabe por 4 milhões de reais e o salário dele no Ceará já era 600 mil por mês, ou seja, segundo informações do Jorge Nicola. Eu não achei quanto ganha hoje o Vina, mas provavelmente é acima de 1 milhão de reais mensais lá no Al Hazan, esse clube da Arábia Saudita. Então é um jogador muito caro, eu vi alguns torcedores falando dele, com toda certeza é uma excelente indicação, mas muito fora hoje da realidade financeira do Goiás. O contrato dele na Arábia vai até junho da temporada que vem, vamos ver. Se o Goiás voltar para a Série A, é o nome que eu falaria assim. Tem boas passagens também no Atlético Mineiro, lá em 2019, no Anápolis também aqui no futebol goiano, no Campeonato Estadual de 2014 e essas 4 temporadas pelo Ceará antes da negociação. Outro jogador também conhecido pelo torcedor é o Guilherme Marques, que jogou a Série A pelo Goiás no ano passado. Mesmo com um time horroroso, o Guilherme em jogos da Série A e Copa Sul-Americana marcou 7 gols e deu 6 assistências em 35 jogos. Esse daí é um cara que eu teria renovado sem pensar duas vezes, tá? Ao final da Série A do ano passado. A informação que eu tenho é a seguinte: o Goiás procurou sim o Guilherme Marques ao final da Série A do ano passado, no comecinho desse ano também, só que não houve um acordo financeiro. O Guilherme não é um jogador barato, isso porque ele tem um mercado tanto na Ásia, né? Ele jogou na China ali 2 temporadas pelo Guangzhou City e esse clube simplesmente faliu. E foi para o Goiás, inclusive na metade do ano passado foi procurado por vários clubes, tanto do futebol europeu, né, clubes mais alternativos, na Polônia, na Turquia, outros da segunda divisão da Itália, e também no futebol chinês, quando ele acabou fechando esse contrato atualmente. Então, porque no Goiás, no ano passado, eu não tenho a informação precisa aqui, tá? Mas ele ganhava mais ou menos nessa faixa de 100, 150, no máximo 180 mil por mês. Então estava recebendo abaixo da tabela FIP, vamos dizer assim, para um padrão de jogador como o Guilherme Marques, que é, como falei, bastante valorizado também no exterior. Nessa temporada por lá são 12 jogos, com 3 gols marcados e 2 assistências. Ele tem contrato na China até o final do ano que vem. As últimas atuações dele aconteceram ainda no mês de maio. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Gosto do Guilherme, acho que seria sim esse camisa 10 diferenciado para o Goiás em uma realidade de primeira divisão, além de ser de segunda divisão, né? Além de ser um jogador versátil
em outras posições do gramado. Um outro jogador também, esse que não foi procurado pelo Goiás, é o Johan, né? O Johan hoje do Internacional, meio ofensivo, pode fazer uma função como ponto direita também, não vem de uma temporada boa, só que eu abro uma brecha, por exemplo, para jogadores como o Johan, porque assim, uma coisa é o cara não estar jogando bem na Série A pelo Internacional, pelo Atlético Mineiro, outra coisa é um jogador que está mal, por exemplo, na Série B, né, do Campeonato Brasileiro. Então não é a mesma coisa. Ah, mas vai trazer um jogador que está escanteado no Internacional. Eu prefiro um jogador assim do que um reserva, por exemplo, do Mirassol, tá? Que o Goiás adora fazer esse tipo de contratação, ou um destaque da Série D do Campeonato Brasileiro. O Johan, ele tem contrato no Inter até o final do ano que vem. E que mais que eu posso passar para vocês do Johan? Esse vínculo até o final da próxima temporada. Recebe aí nessa faixa de também 200, 300